Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer alguns exercícios aí de soma de arcos, que foi o assunto que a gente viu na aula passada, né? Eu pretendo fazer os exercícios da lista o 2, o 4, o 5 e o 6, e aí eu fecho a aula, tá? Então vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, porque eu quero fazer bastante exercício nessa aula para a próxima aula a gente entrar em funções trigonométricas. Daí a gente termina essa parte de trigonometria e digo para vocês, gente, nós estamos perfeitamente no cronograma. Apesar de a gente ter perdido aí, né? Tô nesse tempo aí em quarentena, né? Mas a gente está certinho no cronograma, tá? Claro que gostaria de ter dado com mais profundidade algumas coisas, ter feito mais exercícios, mas de acordo com o nosso cronograma a gente tá ok, entendeu? Tá ok. Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui com o exercício número 2, e ele diz o seguinte, ó. Ele fala que seno de x é 15 sobre 17. E ele diz o seguinte, ó, que seno de y é menos 3/5. Outra informação que ele dá é que o x é um arco que está entre 0 e 90, ou seja, x é um arco que está no primeiro quadrante. E o y é um arco que está entre 180 e 270. Isso significa que ele é um arco do terceiro quadrante. Beleza? E aí ele pede para a gente calcular seno de x mais y, cosseno de x mais y e tangente de x mais y. Seno de x mais y a gente sabe. A gente tem a fórmula disso, né? Então, o que é o seno de x mais y? A gente viu só com a única diferença que em vez de x e y a gente usou a e b. Mas isso aqui vai ser igual a seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Isso aqui é a fórmula. Muito bem, só que o nosso enunciado, ele dá somente o seno de x, isso que a gente tem, e ele dá o seno de y. O cosseno de y e o cosseno de x, o enunciado não dá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o cosseno de y e o cosseno de x. Como? Usando a relação fundamental, que diz o seguinte, ó, que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, isso aqui é igual a 1. Seno de y a gente tem, ó, o enunciado que está dando, que é menos 3/5. Então, eu vou substituir aqui, ó, menos 3/5. Isso aqui vou levar ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de y, isso aqui é igual a 1. A gente tem que isolar o cosseno. Menos 3/5 ao quadrado vai dar 9 sobre 25. Então, menos 3/5 ao quadrado vai dar 9 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado de y, isso aqui é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos 9 sobre 25. Como que a gente faz essa continha aqui que a gente já fez bastante, né? A gente repete o 25, né, que é o denominador. E aí faz aqui, ó, 25 vezes 1 dá 25, menos 9, 16. Então, a gente vai chegar aqui extraindo a raiz, né, porque o cosseno está elevado ao quadrado, que cosseno de y vai ser igual a mais ou menos 4/5. O que vai decidir se o cosseno é mais ou menos? O quadrante. Como o y é um arco que está no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Portanto, o nosso cosseno de y aqui vai ser menos 4/5. Guardo 4/5 porque a gente vai precisar dele, tá? Então, vou deixar ele aqui guardadinho. Beleza? Além disso, a gente precisa achar o
cosseno de x aqui, ó, que a gente não tem. Então a gente vai usar o mesmo raciocínio. Seno ao quadrado de x mais cosseno quadrado de x, isso aqui é igual a 1. O seno de x a gente tem, que é 15 sobre 17, mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Muito bem. Faltando aqui, ó. Opa! Vamos fazer aqui, ó. Então, como é que fica? 15 sobre 17 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Elevando ao quadrado, a gente vai ter aqui, ó, 225 sobre 289. Isso aqui mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 225 sobre 289. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual, ó, vou colocar aqui o 289 no denominador, e aí como é que eu vou fazer? 289 vezes 1, 289 menos 225 dá 64. Aí quando eu extrair a raiz, eu vou ter que cosseno de x vai ser igual a mais ou menos 8 sobre 17. O que define se é positivo ou negativo? O quadrante. Como o x aqui, ó, em cima, ele está dizendo que é um arco do primeiro quadrante, então a gente conclui que o cosseno de x vai ser igual a 8 sobre 17 positivo. Então, pessoal, olha só, eu coloquei todas as informações aqui e agora a gente só vai substituir, né, para achar o seno de x mais y. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Seno de x mais y é igual a seno de x, o enunciado dá para a gente, que é 15 sobre 17, certo? Vezes o cosseno de y que a gente achou, que é menos 4 quintos, mais seno de y, o enunciado dá, que é menos 3 quintos, e o cosseno de x que a gente achou, 8 sobre 17. Então, vamos fazer continha aqui. Note que a gente tem que resolver primeiro as multiplicações, fazendo as regrinhas de sinais. Então, aqui, ó, no começo, né, na primeira parcela, a gente tem mais com menos dá menos, 15 vezes 4, 60, e 17 vezes 5 dá 85. Ó, regrinha de sinal aqui também, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, 3 vezes 8 dá 24 sobre 85. E agora a gente tem a soma algébrica aqui de duas frações, então a gente repete o denominador, que é 85, e nesse caso somos numeradores, menos 60 com menos 24 dá menos 84. Então, o que a gente achou aqui? A gente achou que o seno de x mais y é igual a menos 84 sobre 85. Então, primeira informação que ele pediu, a gente já conseguiu achar. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos para o cosseno agora. Então, lembrar de fórmula, né, gente? Cosseno de x mais y, como é que a gente calculava? Isso aqui era cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y. E aí vamos substituir.
botar aqui do ladinho, ó. Cosseno de x, a gente achou que é 8 sobre 17. Cosseno de y, menos 4 quintos. Menos seno de x, que o enunciado dá, que é 15 sobre 17. E o seno de y, que é menos 3 quintos. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos multiplicar. Mais com menos dá menos. 8 vezes 4, 32. E 17 vezes 5, 85. Tá? Aí menos com menos dá mais. 15 vezes 3, 45. E 17 vezes 5, 85. Fazendo as continhas aqui, a gente vai ter 85 e 45 menos 32 dá 13. Portanto, o cosseno de x mais y é igual a 13 sobre 85. Então, achamos o segundo valor que o exercício estava pedindo. Tá? E, por fim, a gente vai fazer a tangente de x mais y. Então, a fórmula da tangente está assim. Ó. Tangente de x mais y vai ser igual a tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y. O que a gente sabe sobre a tangente? Que tangente é seno sobre cosseno. A gente não tem a tangente de x, o enunciado também não dá. Mas como a gente tem aqui o seno de x e a gente tem aqui o cosseno de x, se a gente fazer seno de x sobre cosseno de x, dá tangente de x. De forma análoga, se a gente fizer aqui, né, seno de y sobre cosseno de y, a gente vai ter tangente de y. Então, a partir desses dados, a gente consegue resolver essa expressão. Porém, tangente de qualquer ângulo é igual ao seno desse qualquer ângulo sobre o cosseno desse qualquer ângulo. Então, em particular, tangente de x mais y, eu posso escrever como seno de x mais y sobre cosseno de x mais y. Ah, mas qual a diferença de fazer um e o outro? Porque já conseguiu essas informações, esses resultados, nos cálculos anteriores. Então, basta pegar o seno de x mais y e dividir pelo cosseno de x mais y. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Ó. Isso aqui vai ser igual a menos 84 sobre 85 divididos por 13 sobre 85. Tá? Como é que eu faço divisão de fração? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, dá para simplificar, né? Ó, o 85 com 85 simplifica. E, portanto, né, tangente de x mais y vai ser igual a menos 84 sobre 13. Então, achamos tudo o que a gente queria. No exercício número 4, então,
Ele está pedindo para você calcular a tangente de 15. O 15, o arco 15, a gente pode desmembrar ele, decompor ele de várias formas. A gente pode escrever, por exemplo, ele como 60 menos 45, que são arcos notáveis. A gente pode escrever, por exemplo, ele como 45 menos 30. Só que como o enunciado está me dando a tangente de 75 e a tangente de 60, eu vou usar 75 menos 60. Beleza? Então vamos lá. Ó, o que é a tangente de 15? A tangente de 15 é igual a tangente de 75 menos 60. Então vamos lá para a diferença de arcos. Como é que fica? Tangente de 75 menos tangente de 60 sobre 1 mais tangente de 60 vezes tangente de 75. Eu inverti a ordem aqui, mas não tem problema, tá, pessoal? Porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Beleza? Então vamos ver aqui como é que fica. Tangente de 75, o enunciado dá que é 2 mais a raiz de 3. Tangente de 60, o enunciado dá que é menos raiz de 3. 1 mais tangente de 60, raiz de 3, como ele está multiplicado pela tangente de 75, vou abrir um parênteses aqui, ó, 2 mais a raiz de 3. Beleza? Em cima, o que acontece? Ó, mais raiz de 3 com menos raiz de 3, zera, e só sobra o 2. Então, em cima vai ficar assim, ó, 2 sobre... Vou aplicar distributivo embaixo, tá? Ó, 1 raiz de 3 vezes 2 fica 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 2 sobre 4 mais 2 raiz de 3. E aí eu posso simplificar, né? Esse 2 aqui, ó. Eu posso simplificar por esse 2, mas como é uma soma, eu também tenho que simplificar com esse 4. Então, aqui fica 2, em cima fica 1. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vou ter o seguinte. 1 sobre 2 mais a raiz de 3, que a gente precisa racionalizar. A partir daquele método que eu ensinei na aula passada para vocês. Como é que era? A gente pega o denominador aqui, ó, e troca o sinal da raiz. Só dessa forma a gente vai conseguir eliminar essa raiz do denominador. E em cima a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? 2 menos a raiz de 3. Em cima, quando você aplicar a distributiva, como é 1 ali em cima, o resultado do numerador não vai mudar. Então vai ficar 2 menos a raiz de 3. Embaixo, a gente vai ter que aplicar a distributiva. Então como é que vai ficar? Ó? 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3 fica menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2 fica mais 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Regrinha de sinal mais com menos, então fica menos 3. Note que menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 fica 0. E 4 menos 3 dá 1. Então, o nosso resultado fica 2 menos a raiz de 3. Só que embaixo é 1, né? Então, eu não preciso colocar esse denominador. O que a gente descobriu aqui? A gente descobriu a nossa tangente de 15 graus, que é 2 menos a raiz de 3. Oi?
4 desses dois raiz de 3. A gente poderia só cortar o 4? Se você tivesse isso aqui, você está dizendo? Isso? Não, se tivesse os dois também aqui, igual tá isso aqui, deixa multiplicar, uma soma seria multiplicação. Isso? Não. Acho que eu não entendi, Alanis. É que tá bem baixinho o teu microfone. Vou tentar falar mais longe. 2 sobre 4 vezes 2 raiz de 3. Ah, entendi. Se aqui, por exemplo, vamos supor que tivesse uma multiplicação aqui. Isso. Aí assim, ó, você não vai simplificar. Como aqui é uma multiplicação, você só simplifica por um deles. Você não pode simplificar pelo 2 e pelo 4, entendeu? Aqui eu simplifiquei pelo 4 e pelo 2, porque aqui você tem uma soma. Então você só pode simplificar quando você, se você fazer isso com as duas parcelas, né? Mas aqui no caso, quando você tem uma multiplicação, ou você simplifica com 2 e daí fica 1 sobre 4 raiz de 3, ou você simplifica pelo 4. Só que se você simplificar pelo 4 vai ficar 2, 2 vezes 2 dá 4. Entendeu? Então vamos lá, no exercício número 5, ele te dá a tangente de A, te dá o seno de B e diz que o B é um arco que está entre 90 e 180, ou seja, é um arco que está no segundo quadrante. E ele pede a tangente de A mais B. A tangente de A mais B, a gente sabe, né? Como é que calcula. Então a tangente de A mais B vai ser tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. Muito bem, a gente tem aqui a tangente de A, que o enunciado dá, mas a gente não tem a tangente de B. Então a gente tem que dar um jeito de achar ela. Como que a gente acha ela? A gente pode pegar aqui o seno de B, usar a relação fundamental, e aí a gente vai achar o cosseno de B. E aí a gente faz seno sobre cosseno. E aí a gente vai ter a tangente de B. Ou você lembrar de uma das consequências da relação fundamental, que era a seguinte, ó. Cossecante ao quadrado de B igual a 1 mais cotangente ao quadrado de B. Porque cossecante você tem. Porque se você tem o seno, a cossecante é o inverso do seno. Se seno é 4/5, cossecante vai ser quanto? 5/4. Então, vou escrever aqui, ó, 5/4 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de B. 5/4 elevado ao quadrado fica 25 sobre 16. Vou passar aqui o menos 1 subtraindo. Isso aqui vai ser igual a cotangente ao quadrado de B. Ó, vou fazer aquele esqueminha. 16 aqui no denominador. Aí eu vou fazer 16 vezes menos 1 dá menos 16. Com mais 25 fica 9. Isso aqui é igual a cotangente ao quadrado de B. Extrai a raiz. Cotangente de B, então, vai ser igual a mais ou menos 3/4. Inverte, a gente vai ter quem? A tangente. Então, a tangente de B vai ser mais ou menos 4/3. O que vai definir se é mais ou menos? O quadrante. Como B está no segundo quadrante a tangente é negativa. Então, vai ficar menos 4/3. Né? Lembrando que está no terceiro. Lembrando que está no segundo quadrante. Segundo enunciado, né? O B está entre 90 e 180. Bom, acabou daí, né? Aí é só a gente vir aqui substituir. Vamos lá, ó. Tangente de A. O exercício dá 2/3. Tangente de B, a gente descobriu que é menos 4/3.
como aqui na fórmula é mais e aqui o resultado da tangente de B é menos, então mais com menos fica menos. Então, vou deixar aqui menos 4/3 sobre 1 menos a tangente de A, que é 2/3, vezes a tangente de B, que é menos 4/3. Fazer continha, pessoal. Em cima eu tenho uma diferença de frações com o mesmo denominador. Então, vou repetir o 3 e vou fazer 2 menos 4, que dá menos 2. Embaixo tem que fazer a multiplicação primeiro. Então, vai ficar 1, menos com menos dá mais, 2 vezes 4 dá 8 e 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2/3 sobre, mesmo esquema, eu vou repetir o 9, 9 vezes 1, 9, com mais 8 fica 17. Divisão de frações, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 9 sobre 17. O 3 com 9 eu posso simplificar por 3, então 3 divididos por 3 dá 1, 9 divididos por 3 dá 3. E, portanto, eu vou ter o seguinte, ó, que a tangente de A mais B, que é o que eu estou procurando, vai ser menos 6 sobre 17. Beleza? E o exercício número 6, por fim, vamos pensar o seguinte, né? Ele quer saber qual que é o valor da expressão. Bom, o que você iria pensar? Eu tenho aqui o seno de x menos y, então vou usar a soma de arcos, abrir essa expressão. Tenho o cosseno de x menos y, vou usar ali a parte de soma de arcos, abrir a expressão. E aí vou ter uma expressão enorme, desse tamanho. Dá certo você fazer isso? Dá. Só que vai te dar muito trabalho. Eu penso para você fazer analisar da seguinte forma. Das somas de arcos, quem que tem seno, cosseno, cosseno, seno? Ó, note aqui o seguinte. Se você for fazer o seno de x mais y, isso aqui vai ser o quê? Seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Isso aqui é a fórmula. Eu peguei a soma de arcos de seno, tá? Porque eu estou observando que aqui, ó, na minha expressão, eu tenho seno, cosseno, cosseno, seno. E o sinal de mais no meio. É que a gente está sempre acostumado a fazer o seguinte, a gente sempre olha para uma equação olhando ela da esquerda para a direita. Só que agora eu quero pegar essa equação que está aqui, ó, e trazê-la para cá. A igualdade é uma relação de equivalência. Então, se seno de x mais y é igual a seno x cosseno y mais seno y cosseno x, né? O que é seno x vezes cosseno y mais seno y cosseno x? É seno de x mais y. Então, o que eu estou fazendo com essa expressão? Eu estou querendo pegar essa expressão que está aqui no enunciado e reduzir para algo assim. Então, eu escrevi a minha equação de soma de arcos do seno, agora eu vou pegar a expressão que eu tenho aqui no meu enunciado e vou escrever aqui embaixo. Então, o que muda de uma equação para outra é o x menos y. Ó. No lugar de x aqui aparece o x menos y e no lugar do x aqui aparece o x menos y. Agora eu vou fazer isso aqui, para antes da igualdade. Quem está aparecendo no lugar do x? O x menos y, mais, né, que é esse sinalzinho de mais aqui. E quem está aparecendo no lugar do y? É o próprio y, ó, não está se modificando. Quanto que vale isso aqui? Ó? Menos y com mais y fica 0 e sobra somente seno de x. Então esse aqui é o valor da expressão. O que eu quero dizer? Que toda essa expressão aqui, ó, ela é igual a seno de x. Não sei se ficou claro aí, pessoal. Não consegui entender muito bem. Não? Então vamos fazer assim, ó, Alanis. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer assim.
Vou usar duas cores aqui, talvez fique melhor. Beleza? Vamos supor, ó, que esse aqui seja o meu A e esse aqui, o Y, seja o meu B. Como é que a gente faz seno de A mais B? É o seno A cosseno B, que é o Y, mais seno B, que é o Y, vezes o cosseno A, que é x menos y. Entendeu o que eu fiz aqui? Agora, qual foi a análise que eu fiz? Eu estou analisando essa expressão e estou querendo voltar para cá. Ó. Eu fiz o processo inverso. Em vez de analisar essa fórmula da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, eu estou analisando ela da direita para a esquerda. Estou fazendo o processo inverso. Imagine, ó, se esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é B e esse aqui é A. Isso aqui não é justamente seno de A mais B? Só que quem que é o A? X menos Y. Quem que é o B? É o Y. Só que se eu somar essas duas coisas, o que vai sobrar para mim? Somente o seno de x.